Falar do café não é novidade para ninguém, da qualidade do nosso cafezinho aqui do Brasil. Os norte-americanos são os maiores consumidores do nosso café, mas agora o setor se vê no centro desse impacto do tarifaço de Donald Trump. A gente lembra que os embarques na safra de 2024 e 2025 totalizaram 14,7 bilhões de dólares, uma queda de 3,9% no volume. Os norte-americanos representam 16,4% do volume total exportado pelo Brasil de café. Esse assunto para a Juliana Ribeiro, repórter do AgFeed. Juliana, muito boa tarde. O cafezinho do americano vai ficar mais caro, é isso? Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no CNN Money. Pois é, né? Esse imbróglio aí, né, das negociações com relação às tarifas deixam aí um gostinho tanto quanto amargo, não só na boca aí da indústria cafeeira, mas também do consumidor norte-americano, né? Ainda é difícil de dizer o que pode acontecer ali. Como você bem falou, a receita com as exportações brasileiras de café bateram um recorde na safra agora 24 e 25, aí chegando a 14,7 bilhões, mas nesse mesmo período a gente teve uma queda no volume das exportações aí de 3,9%. Então o Brasil exportou mais ou menos pouco mais de 45 milhões de sacas de 60 quilos, né? Essa diferença entre preço e volume mostra que a cotação do café, os preços do café na bolsa continuam em patamares considerados elevados aí, né? E a perspectiva é de que a gente continue com esses preços elevados por um tempo, porque a safra do café no Brasil ainda está sendo colhida e as previsões é de que os volumes sejam bastante justos em relação à demanda aí, que a demanda continua crescendo aí a taxas de 0,6% ao ano em todo o mundo, né? Contribuindo aí para esses preços altos. Mas e aí, como é que ficam as exportações de café brasileiro para os Estados Unidos, caso a tarifa realmente entre em vigor? O presidente do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé, né, o Márcio Vieira, ele afirmou que o setor está trabalhando intensamente, juntamente com o governo federal, nas negociações sobre o tema e que há boas esperanças para o café brasileiro aí por dois motivos. O primeiro motivo que ele destacou é que o setor tem um forte apoio da indústria de café nos Estados Unidos, né? Por meio aí de um contato constante que o setor brasileiro tem com a National Coffee Association, que representa essa indústria por lá. E um outro ponto importante é o fato de que outros países que são grandes produtores e fornecedores de café para os Estados Unidos também já sofreram aí algumas sanções, com algumas tarifas recentemente, negociaram essas tarifas junto ao governo dos Estados Unidos e conseguiram baixar o percentual dessas tarifas. Foi o caso do Vietnã, por exemplo, que é o segundo maior produtor de café do mundo e cujas tarifas iniciais previstas eram aí na casa dos 40%, 45%, e depois das negociações esse percentual acabou sendo reduzido aí para 20%. Ainda assim, é um percentual alto que tem impacto sobre os preços, e sobre isso o presidente do Secafé afirmou que o café brasileiro é extremamente competitivo e já tem um preço bem melhor em relação aos concorrentes. Então, ainda que as tarifas entrem em vigor, não significa que o café brasileiro será o mais caro do mercado nos Estados Unidos, mas sim que ele estará perdendo um pouco dessa competitividade. Vale lembrar que os Estados Unidos são o principal destino do café brasileiro, como você bem mencionou, representam uma fatia de 16,4% das exportações brasileiras, com 7,4 milhões de sacas foram enviadas para lá, um aumento de 5,65% em relação à safra anterior. O presidente do Secafé destacou também que não deve acontecer um redirecionamento de mercado por conta das tarifas, até porque o produto brasileiro é bastante importante para os Estados Unidos, respondendo aí por mais de 30% do café consumido pelos norte-americanos, pelos estadunidenses. É claro que nesse cenário de incertezas, o trabalho de abertura de novos mercados, ou mesmo a ampliação de presença, onde o café brasileiro já está ali presente, é ainda mais importante, mas isso é um trabalho que leva tempo e requer muitos investimentos.
Uma das regiões onde o consumo mais cresce em todo o mundo é na Ásia, com destaque aí para o Japão e para a China, países que tradicionalmente consumiam muito chá, que é uma questão tradicional, mas o cenário começa a mudar aos poucos por conta da mudança, pelos novos hábitos de consumo aí dos consumidores mais jovens. Então, por hora, a gente segue acompanhando aí o desenrolar das negociações. Obrigado pelas informações, Juliana Ribeiro, que é repórter do AgFeed, nessa parceria exclusiva do AgFeed com CNN Money. Obrigado. Eu que agradeço, bom trabalho.